Você já percebeu que algumas dores da sua vida insistem em voltar, mesmo quando você jura que já esqueceu? Que situações simples te desestabilizam, como se apertassem um botão oculto dentro de você? Pois é exatamente sobre isso que quero conversar hoje. E, antes de tudo, saiba que não existe nada de errado com você. Não é fraqueza, não é exagero, não é sensibilidade demais. É apenas o seu inconsciente fazendo o que ele sempre fez, tentando te proteger daquilo que você nunca conseguiu enfrentar. Freud dizia que nada do que sentimos se perde. Nada. As experiências emocionais que marcaram você, especialmente na infância, não desaparecem só porque você cresceu. Elas continuam ali, vivas, agindo silenciosamente nas suas escolhas, nas suas reações, nos seus relacionamentos e até na forma como você se enxerga. Por isso, mesmo hoje, adulto, uma palavra rude pode te desmontar. Um silêncio pode te ferir. Um olhar torto pode te fazer acreditar que não é bom o bastante. Não é o presente que te machuca, é o passado batendo na porta. Freud também dizia que a criança que você foi continua vivendo dentro de você. E ela guarda na memória emoções que você talvez tenha esquecido, mas ela não esqueceu. Quando você sente medo excessivo de perder alguém, não é só medo, é aquela criança que perdeu amor, atenção ou segurança. Quando você aceita migalhas em relacionamentos, não é sobre essa pessoa, é sobre aquela vez, lá atrás, em que você aprendeu que amor não era garantido. Quando você se sabota no trabalho, não é incompetência, é o velho eco dizendo que você não merece crescer. E o mais curioso é que a maioria de nós passa a vida tentando consertar o presente, quando o problema está numa gaveta lá dentro que nunca foi aberta. A psicanálise explica que o trauma não é exatamente o que aconteceu, mas sim aquilo que a criança não conseguiu nomear, entender ou suportar. Algo maior do que ela tinha estrutura emocional para lidar, e por isso aquilo fica guardado num canto escuro da mente, esperando, às vezes por décadas, para ser olhado. É nesse ponto que Freud fala sobre repetição compulsiva. Você acha que escolheu aquela pessoa por acaso? Você acha que caiu naquele mesmo tipo de relacionamento por falta de atenção? Você acha que é coincidência atrair sempre o mesmo padrão? Não é. O inconsciente tenta resolver o passado repetindo o cenário. Ele cria situações semelhantes na esperança de que, dessa vez, você reaja de forma diferente. Mas como você não percebe o que está acontecendo, você repete e repete e repete, porque ninguém te ensinou a observar. Ninguém te ensinou que dentro de você existe uma parte ferida tentando desesperadamente resolver um capítulo que nunca foi concluído. Você pode até dizer, mas eu já superei isso. Será? Superação não é esquecimento. Superação não é fingir que não doeu. Superação não é ser forte o tempo todo. Superação é olhar para aquilo sem cair, sem fugir, sem fingir. É entender, e entender dói, mas liberta. Ignorar dói muito mais. Tem gente que passa a vida inteira anestesiando a dor, trabalhando demais, se relacionando demais, comendo demais, bebendo demais, fazendo de tudo para não ficar a sós consigo mesma. Porque quando tudo fica silencioso, aquela gaveta começa a ranger. Você já sentiu isso? Aquele incômodo que aparece no silêncio? Aquele aperto no peito do nada? Aquela tristeza que chega no fim do dia sem motivo específico? Isso não é fraqueza. Isso é memória emocional. Quero te guiar agora para um exercício simples, mas transformador. Apenas respire fundo e imagine a criança que você foi. Veja a imagem. Você consegue? Como ela está? O que ela sente? Essa criança ainda vive dentro de você, esperando por algo que nunca recebeu. Acolhimento, apoio, proteção. Verdade. Ela aprendeu a engolir o choro, a não exigir, a não incomodar.
Aprendeu a se adaptar para sobreviver ao ambiente que tinha. Você não nasceu inseguro. Você aprendeu a ter medo. Você não nasceu se sabotando. Você aprendeu que não poderia brilhar demais. Você não nasceu desconfiando das pessoas. Você aprendeu isso depois de ser machucado. Freud dizia que nossa personalidade é formada até os 7 anos. Isso significa que nesse período você não escolheu quase nada. Escolheram por você. Falaram por você. Moldaram você. E agora, sem perceber, você continua vivendo como aquela criança viveu. Mas existe algo que talvez Freud não tenha dito exatamente nessas palavras. Mas certamente gostaria que você soubesse. Você não precisa continuar sendo o personagem que escreveram para você. Existe um momento na vida em que você pode pegar seu livro interior e começar a reescrever as páginas, página por página, dor por dor, medo por medo. Não para culpar ninguém, não para reviver tudo, mas para ressignificar. Quando você volta para aquela criança dentro de você e diz: eu estou aqui agora, você não está sozinho. Eu sei que doeu, mas agora eu cresci. E eu posso te proteger. Algo dentro de você finalmente descansa. O trauma se dissolve quando ele é visto. O trauma só grita quando é ignorado. Talvez você tenha medo de olhar para dentro, porque sempre te disseram que sentir é fraqueza. Talvez sempre te disseram que era exagero, drama, sensibilidade demais. Talvez você foi condicionado a ser forte o tempo todo. Mas Freud explica que a força verdadeira não é endurecer, é compreender, e compreender só acontece quando você se permite sentir. Quando você se permite escutar aquilo que tentou esconder. Eu sei que você carrega histórias que não contou para ninguém. Sei que existem páginas da sua vida que você tem vergonha de reler. Sei que existem capítulos que você gostaria de arrancar do livro. Mas não precisa rasgar nada. Precisa apenas revisitar, dar um novo significado. A criança ferida não quer que você volte no tempo. Ela quer que você volte para ela. Hoje, agora, quero te dizer algo com toda sinceridade. Você não está quebrado. Você está machucado, e machucados cicatrizam quando recebem cuidado. O que você sente hoje não define quem você é. Define o que você viveu. E isso pode mudar. O trauma não é uma sentença. Ele é um pedido de ajuda. Um pedido que finalmente você está pronto para ouvir. Se você ficou comigo até aqui, respire. Você acabou de fazer mais por você do que imagina. E quero que guarde uma coisa. Quando você olha para dentro, você não se perde. Você se encontra. A cura começa no dia em que você decide parar de fugir de si mesmo. E hoje, talvez esse seja o seu dia.